Adrenalina, né? O tribunal do júri. Então, vamos falar de vários pontos aqui dentro do tribunal do júri, ouvindo, né? E aprendendo aí com você, com certeza. Então, bora para cima. Vamos lá. Poxa, falar da advocacia criminal é motivo que nos deixa assim em lugar de conforto. Notadamente, uma advocacia de tribunal do júri. Quando eu iniciei a advocacia, Glauber, era uma outra realidade. Nós não tínhamos celulares, nós não tínhamos computadores. Eu me lembro que no primeiro ano de faculdade, eu fiz 2 cursos de datilografia. Eu já tinha feito antes, mas eu fiz porque era necessário. Trabalhei com o Fernando Santana, no escritório dele em Contagem, acho que 92 e 93. E lá eu me lembro que tinha 2 máquinas, Olivetti e eu acho que uma Hamilton. Então, só a pessoa que está em casa pegar a visão, nós estamos falando de 3 décadas atrás, tá? Tô falando aí mais ou menos de 31, 32, 33 anos atrás, entendeu? Então, pega a visão. Tem muita gente que está assistindo aí que nem era nascido, né? E eu era estagiário do Fernando e era necessário. Você pegava ali 2 folhas A4, colocava o carbono no meio, colocava na máquina e... Não podia errar, né? Porque não, então muitas vezes eu colocava ali um ROX e tal, mas regra geral, e precisava de uma datilografia eficiente, rápida. Essa era uma advocacia bem raiz. Quando veio a internet, quando os primeiros computadores começaram, 286, os monitores eram de fósforo verde, depois fósforo branco, aí foi evoluindo. Depois foi chegar o Windows 95, né? Foi Até então era tudo comando de DOS. Sim. Eu lembro um pouco, né? Não tinha computador, mas eu lembro quando eu ia ao banco, né? Quando eu ia, assim, em algum lugar com a minha mãe, né? Muito novinho, então eu sempre fui muito curioso, né? Então eu ficava olhando ali, eu lembro vagamente das telas do computador, como que era, tudo né? Era que era praticamente preta com o verde, né? Que você está falando aí, o verde fluorescente, né? E a propaganda do advogado era o boca a boca, as páginas amarelas, do catálogo, né? Até porque o nosso código deontológico da advocacia, ele proíbe que a placa do escritório de advocacia tenha aspecto mercantil. Eu sou contra. Eu tive recentemente nos Estados Unidos e confabulando lá, o próprio Fabiano estava comigo, a gente viu vários outdoors nas estradas em que o advogado ele aparece, a advogada, no outdoor, iluminado à noite, e o advogado ele conta o caso, ele conta casos que ele logrou uma indenização, o quantum que ele conseguiu no tribunal em determinado, ele coloca lá o número e é tudo normal. No metrô, eu estou te falando agora, Nova York. O outdoor eu vi muito em Miami. Agora, em lambe-lambe, letreiro, no metrô de Nova York, mas eu vi muito, mas muito, muito, muito. Parece o celular do advogado, na rádio, na televisão. Então, isso é super normal. E a BAR, que é a OAB lá... Então, pegando o gancho aqui, já vou entrar numa coisa polêmica aqui. Advogado. Você é advogado, atua no Brasil, nosso código de ética não permite esse tipo de propaganda. Tá. Mas se você estiver lá na Times Square, por exemplo, e faz um anúncio do seu escritório, Zanones Júnior, e filma no seu Instagram. E aí, o que acontece? O Glauber, tudo é interpretação. Eu acredito que a 8.906, esses provimentos que estão aparecendo na advocacia, igual nós tivemos recentemente um provimento, uma deliberação da OAB no sentido de coibir as dancinhas, o uso da advocacia, da publicidade, a advocatícia no TikTok, porque tinha gente exagerando e estava mesmo. Eu acho que tudo ainda é proporcionalidade, é tranquilo, né? Por exemplo, razoabilidade, você falou tudo. Proporcionalidade sob o prisma. Isso, da razoabilidade. Porque talvez você faz lá um anúncio que dura 15 segundos, porque sabem que não é caro, acho que é $49. É barato, né? Eu imaginava que fosse coisa assim, de 15 mil, 20 mil reais. $49 durante 10, 15 segundos, é bem rápido. A Times Square? É isso. Aí se você faz lá e não filma,
e não posta, é uma coisa. Quase ninguém vai perceber. Agora o negócio é se você faz um anúncio desse, você lá filma e posta na sua rede social. Aí o engajamento é alto. Mas há um problema. Um problema não. Um problema para quem for fazer... É a questão territorial, né? Uma comunicação, uma representação perante o Tribunal de Ética e Disciplina. Primeira coisa, autoria. O procedimento ético-disciplinar na OAB, ele segue todos os trâmites. Ele tem como Inclusive, fonte... você está lá, você está como conselheiro, né? Nesse triênio aí, então você tem julgado bastante também recurso, né? Eu estou aqui eu faço parte do parte conselho, do, né? pleno, do pleno, que a gente julga os recursos do Tribunal de Ética e Disciplina. Sim. E o procedimento ético-disciplinar, ele tem como fonte subsidiária não o Código de Processo Civil. Tem muita gente ali dentro da OAB que comete esse erro. E a gente sempre está a lembrá-los. O procedimento a fonte subsidiária é o Código de Processo Penal. Então, a autoria, a participação nessa infração, isso é muito importante. Por quê? Porque isso se passa na Times Square. O advogado tira uma fotografia e coloca lá assim: quem tem amigo tem tudo. Que linda surpresa. Pois é. Acabou, né? Imagine a dificuldade hercúlea da nossa instituição em buscar a prova de quem foi que teve a ideia, remunerou e ordenou que aquela publicidade fosse feita. De repente, o pai, a mãe, a namorada, os amigos de determinada advogada, querendo fazer uma surpresa para então ela, até mesmo numa inimigo, visita né? a Nova York, fizesse essa surpresa. Eles não sabem do Código de Ética e Disciplina. Sim. Ok? Entendi. E ela, vislumbrando aquilo ali, achou bonito, filmou e colocou no celular. Eu entendo que o ônus da prova seria da OAB. Sim. Mas... um assunto bem polêmico, é bom a gente evitar, é polêmico, isso. Mas eu concordo, já até que você... por questão aí de valores, né, tem muita gente que talvez pode vir a praticar esse erro, né, achando que pelo fato de estar no território, né, nos Estados Unidos, que não vai ter punição. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado também, porque o valor não é caro, mas que dá vontade de fazer, dá. Tem que ver as consequências depois. Mas eu não acredito. Eu acho que aqui a gente está em algo bem epidérmico, bem superficial, não é uma ofensa gritante. Não a ordem, ela está se adaptando a essas tecnologias. E tudo de forma muito rápida. É muito rápido a rede social. E toda Não, hora o próprio Instagram, que... ele traz ferramentas que ontem você não usava. Isso. Então, tem hora que a gente nem sabe tanta ferramenta que o Instagram tem. Pois é. Né? Igual outro dia eu postei, né, que 10 anos atrás eu postava algumas coisas, na segunda-feira eu ficava até com vergonha de vir trabalhar, que todo mundo ficava comentando as minhas postagens, você lembra? E hoje em dia é tão normal, assim, ouvir os advogados postando muito mais do que eu postava, entendeu? Então a OAB meio que ela teve que se adaptar também a essa questão da rede social. Né? Quer ver um exemplo? Um exemplo que todos que estão aqui nos assistindo irão gostar. É proibido, é vedado ao advogado postar vitória, postar o resultado. Exemplo, ganhei determinada indenização, determinado processo e por conta desse fato logrei aqui 3 milhões. O advogado no plenário do júri sustentou ali um estandarte da legítima defesa e conseguiu a absolvição. No terceiro quesito, o jurado absolve o réu. Ele conseguiu ali, por maioria, e absolveu. É proibido colocar o resultado. A gente verifica que muitos advogados, muitas advogadas colocam. Eu tenho... Isso é antigo. Isso é meu. Porque eu falo para todos os meus alunos, ganhar e perder é do jogo. Faz parte. Gostoso é o jogo. Gostoso é o caminho, é o percurso. É claro que ganhar é bom demais, mas é excelente, é uma delícia, sabe? É um êxtase ganhar. Mas no júri, principalmente, ganhar e perder é do jogo. Eu não posto, pode ver, você não vai verificar eu postando. E muitas vezes a gente vê as pessoas postando e acaba dando
aquela mordidinha, aquele beliscão, aquela, sabe? Sim. Aquela gozação subliminar. Não gosto disso, não gosto. Mas ganhar e perder é do jogo. Mas é proibido você colocar que você ganhou. Pois bem, nós temos aqui eu vou falar de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça, a OAB, o Código de Ética, a 8.906, todo o nosso aparato normativo proíbe, veda nós, advogados, que publiquemos os nossos êxitos. Pois bem, mas quando vem em lado oposto, num giro de 180 graus, a bancarrota, a perda, a vicissitude, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e eu vejo isso em vários tribunais, vários, inclusive tribunais regionais, federais, diga-se de passagem, para quem está aí. Quando sai a condenação, eles não esperam um segundo para publicar em todos os seus jornais. O departamento de imprensa desses tribunais colocam em letras garrafais. O promotor, o procurador da República, o juiz federal, o juiz tal, e a condenação, qual que é a pena, tudo. Quando absolve, agora, de vez em quando, que passa você já atuou bastante nesse tribunal do júri. Tive um caso de briga de torcida, né? Máfia Azul, Galocura, foi uma que teve no Barreiro que quebrou o ônibus todo, foi condenado a uma pena alta. E depois teve a apelação e mandou expedir mandado de prisão, porque o cliente estava recorrendo em liberdade. Saiu Procuradoria-Geral de Justiça, saiu no TJ, saiu em tudo. Depois eu consegui um HC para ele continuar recorrendo em liberdade. Aí não saiu em mídia nenhuma, né? Você vê, do próprio Poder Judiciário, entendeu? Eu advoguei para muita gente do Cruzeiro, torcedor, por mais de 14 anos. Eu lembro que, enquanto o Gordo era vivo, eu fazia júri direto de torcida organizada. Isso aqui em Belo Horizonte, região metropolitana. Em Contagem, eu fui dativo ali por anos, quase metade da década de 90. Fiquei ali até 96 como estagiário e depois como advogado até 2003. Mas eu fazia júri todos os dias. Eu não tenho 1.200 e tantos júris à toa. Não. Eu fiz muitos. Isso vai ser tema aí, né, do nosso podcast aqui hoje, que é o quê? Que vai ser a gente falar desse início da advocacia, principalmente no Tribunal dos Júris, as dificuldades, né? Sim, e eu me lembro o seguinte, que certa feita eu atuei num caso de uma torcida organizada lá de Contagem, que é a CGE, Comando Guerreiro Eldorado. Tem muitos amigos ali e uma injustiça contra o rapaz. E ele estava sendo injustiçado, simplesmente processado por ser torcedor. Isso é muito comum em casos envolvendo torcida organizada. Eu lembro que todos os jornais cobriram essa matéria. E a imprensa falada, escrita, sabe? Quando nós fomos para o plenário e conseguimos, por maioria ali, a absolvição em negativa de autoria, votação emblemática do segundo quesito. Eu vi que no dia posterior, ninguém retratou nada. O TJ não falou nada, e o TJ cobriu porque a gente faz júri aqui todo dia, principalmente em Belo Horizonte, a gente conhece os profissionais do setor de imprensa, de comunicação do Tribunal de Justiça. E esse pessoal estava no dia do júri. Tinha gente de uma rádio famosa aqui, de algumas emissoras. Eu vi que no outro dia ninguém falou praticamente nada. Quando tinha notícia, era uma notícia de que o julgamento aconteceu. Ou seja, não interessa, a absolvição não interessa. Sim. Não seria a hora, a inquietação que se coloca para todos, principalmente quem está na advocacia. Não seria um momento de repensarmos aqui o nosso Código de Ética e Disciplina, de repensarmos a 8.906/94? Se ela é de 94, ela tem quantos anos hoje? 30. 30.
já está muito, já está vetusta, ultrapassada, mudou muita coisa. Nós temos, antigamente a gente falava que de geração em geração, né, precisaríamos ali de um lapso, de um hiato temporal, de um interstício temporal de 25 anos. Hoje, com a aceleração, com a globalização, esse período encurtou para 10 anos. Sim. Poxa, então nós passamos a nossa lei, o nosso código deontológico de conduta, de proceder, passou por 3 gerações de advogados e advogadas. Não seria a hora de nós, advogados e advogadas, o nosso Conselho Federal, todos nós, o próprio Parlamento Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, todos, abraçados, nos debruçarmos sobre essa nova perspectiva advocatícia e elaborarmos um novo código de ética e disciplina e, principalmente, um novo estatuto da advocacia, eu, Zanoni, isso é subjetivo, tá? É o meu olhar, é a minha lente, eu entendo que passou da hora. Principalmente com o número de advogados, número de quantidade de advogados que tem hoje em dia e também a questão do virtual, porque lá naquela época eles não estavam preparados porque seria a advocacia hoje, e principalmente pós-pandemia, como que a tecnologia, né, avançou inclusive em questão de sustentação oral por videoconferência, audiência por videoconferência, assistência com o recluso no parlatório por videoconferência. Então, a era virtual precisa, né, exige que seja mudado algumas coisas dentro do código, principalmente a questão da ética e disciplina. Também. Isso. Concordo contigo. Porque a evolução foi muito grande, né? Agora, voltando aqui ao nosso tema, vamos lá. Como que foi aí esse início seu? Você falou da datilografia, máquina de escrever, né? E falou também um pouco aí do ano que você começou. Então, uma dica aí pro pessoal, né, que tende a ser advogado criminalista, que tende a atuar no tribunal do júri, o que tem que tomar cuidado e como que deve ser esse início da advocacia e o que está por vir em questão de dificuldades que tinha naquela época e continua tendo até hoje? O que você enxerga aí como uma das maiores dificuldades, mas antes fala como tem que ser esse início também. Uma dificuldade grande e é um desafio, é aquele binômio, aquela meta que toda advogada, todo advogado, criminalistas, eles têm quando despertam pela manhã. Sair de casa, primeira meta é ficar vivo. A advocacia criminal é uma profissão de altíssimo risco. O Instagram está passando para quem está na faculdade de Direito, para quem está na academia, para quem ainda está sendo forjado na usina do direito, o Instagram passa uma falsa realidade. Toma cuidado com isso. Poxa, a defesa não para, the defense never has, estamos ali na porta do presídio, mas não falou que a gente está lá esperando para conversar com o preso, muitas vezes debaixo do sol, há 3 horas. Isso. E aí? Muitas vezes não sabe que você parou o carro 1 quilômetro de distância, veio a pé, muitos presídios não tem ali um asfalto para chegar, você pegou ali uma estrada de chão, tá chovendo, tá com barro, sujou o terno, não tem glamour. Você chega em determinado lugar, não tem um bar perto do presídio para tomar uma água. Mas... assim? Eu não quero citar lugares, eu não quero citar lugares, até porque minha advocacia é nacional. Isso. Mas você olha para o Instagram, você fala, poxa, é o que eu quero. 1000 maravilhas, né? É a teoria da falsa aparência. Pois é. Só que a advocacia, a criminal, ela é uma profissão de altíssimo risco. Altíssimo risco. Né? Então você tem que sair de manhã, a missão primeira é ficar vivo. A segunda missão é ficar solta. Ficar solto. Porque quando há uma criminalização, um movimento de criminalização da advocacia criminal no Brasil. Tá. E o bom disso tudo, Glauber, é que a OAB Federal, ela está, graças a Deus, eu acho que olha a vantagem da rede social. Acho que foi 2015, 2016.
82 advogados sucumbiram no Brasil. Foram alvo de tentativa de assassinato. Acho que 82 o número. Se a gente olhar para quantos juízes morreram? Nenhum. Promotores? Nenhum. Ok, tá bacana, ótimo. Agora, o artigo 6º da 8.906 diz que não há hierarquia, não há diferença nenhuma entre advogados e membros do Ministério Público, da magistratura, não é? Há uma certa equivalência. Se o Ministério Público é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional, ao Estado democrático de direito, isso está lá no artigo 127 da Carta Cidadã de 1988, no 133 da mesma Constituição Federal está colocando que a advocacia é indispensável ao sistema de administração de justiça. Agora, o promotor de justiça, ele, pela lei orgânica dele, o magistrado, pela própria lei orgânica, eles têm o direito de portarem um armamento. Eles têm toda uma estrutura estatal para defendê-los. Os advogados e as advogadas estão aí jogados à própria sorte. O que a OAB tem? Por força da lei, ela tem o desagravo. Agora, desagravo salva a vida. O desagravo ressuscita alguém. Morreu um aluno nosso agora, na Sim. porta do Fórum Ibirité. Aluno, amigo e aluno. Em Pará de Minas nós tivemos isso. Tivemos recentemente agora... Teve advogada também, teve uma advogada em Birité, também. tivemos no sul do país. Eu estou falando assim de alguns amigos. No estado do Pará, eu consigo citar para você conhecidos, ex-alunos e conhecidos parceiros da advocacia. Você teve o seu mentor. Você abriu esse programa falando dele. Sim. Eu me lembro que logo que aconteceu esse episódio, você estava no escritório dele quando ele foi fuzilado. Aquilo ali foi uma execução. Logo depois disso, eu comprei mais um carro blindado. Eu sempre adorei carro blindado. E não é fácil. Você vê, você trabalhou no escritório de advocacia, você teve um mentor, que eu já tive a oportunidade, o privilégio de estar no tribunal, atuar com ele no tribunal do júri, e ele foi fuzilado, executado. Na porta de casa. Você começou esse podcast, é o primeiro episódio desse podcast criminal, e já começou com uma história triste, mas é uma história que retrata a sua realidade. Resiliência, né? Superação. Eu lembro que você trabalhou com ele, o Fabiano Lopes trabalhou com ele. Olha a base que vocês tiveram, porque ele era referência para todos aqui. Infelizmente, aconteceu isso. Mas o que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer um de nós. Porque a advocacia criminal é uma profissão de altíssimo risco e é uma profissão mal compreendida. E além disso, não tem uma boa compreensão. O que você falou aí, né? Eu faço aqui um mecanismo. Tem essa dificuldade para os advogados que têm clientes e estão ali buscando sustento, né? Buscando ganha-pão. Então ele acorda, sai de casa com esse risco, beleza? Então às vezes tem que ficar 3 horas para atender um recluso no parlatório, ou então aguardando a confecção de um rédice, de um flagrante, 3, 4 horas de madrugada na delegacia. Tem o risco da própria integridade física e moral, e também tem a dificuldade, isso quando ele tem o cliente, porque ele ainda tem aquela dificuldade do advogado que não consegue o quê? Entrar no mercado da advocacia por não ter clientes, né? Porque quando ele está tendo esse risco iminente, por ter cliente, está trabalhando, tá bom. Pelo menos é ter o cliente. Agora, o problema maior também, essa dificuldade que as pessoas enfrentam muito, me perguntam com bastante frequência, é quando não está tendo cliente, né? Você passou por esse momento na sua advocacia, no seu início ali, e o que você tem para dar de dicas, né? Para quem não está conseguindo entrar no mercado da advocacia criminal, que fala assim, tá bom, eu queria ficar 3 horas aguardando ali para fazer um atendimento no presídio. Eu queria ficar 4 horas aguardando um flagrante. Eu queria estar correndo esse risco aí do meu cliente estar querendo brigar comigo, porque eu vejo que hoje muitas pessoas, né, estão com esse trauma de entrar na advocacia criminal, principalmente tribunal do júri, e não ter o cliente. Glauber,
igual você falou, você foi dativo, entendeu? O que tem que fazer, igual você, né, tem a confraria, gente, a confraria criminal, ó. Eu fui aluno da confraria há 4, 5 anos, então, assim, é o desejo de todo, né, bacharel em direito, estagiário, advogado, falar, não, eu sou criminalista, além disso, eu sou um tribuno, mas para isso, né, tem que ter humildade ali do início. Como que faz para entrar nesse mercado aí? Glauber, só acabar aquele ponto de vista que eu estava falando sobre a criminalização da advocacia. Hoje, quando eu falei que é uma profissão de alto risco e o brasileiro, o mundo afora, as pessoas não têm uma compreensão da advocacia e do papel da advogada do advogado. Confunde, às vezes, com o próprio cliente. Né? Isso, porque há uma criminalização da advocacia. Hoje, quando você trabalha num processo em que o Ministério Público está colocando que o réu tal, ele integra determinada organização criminosa. Muitos que estão ali entendem que o advogado, a advogada, que entra no processo para representar, defender os interesses daquele réu, também é integrante de determinada facção. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia, isso é um argumento do espantalho, sabe? É uma coisa horrorosa. E a população cobra isso. O advogado, a advogada criminalista, o profissional, ele não defende o crime. Ele defende aquela pessoa que está sendo acusada. Existe uma cláusula pétrea prevista no inciso 57 do artigo 5º, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Todos precisam. Eu vou colocar aqui o verbo precisar de uma defesa efetiva. O Estado é uma engrenagem poderosa, ele tem a polícia, os órgãos de persecução. Leviatã, né? Pois é. E, do outro lado, o cidadão injustamente acusado ou justamente acusado só tem a advogada ou advogado criminalista. Agora, qual a proteção que essa pessoa tem, que esse profissional tem? Está aí, jogado. Hoje, você tem noção, na época, quando eu defendi o esfaqueador do presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, para falar para todo mundo, eu não tenho nada contra o Bolsonaro, pelo contrário, tem um projeto de lei, é o que eu estou falando aqui, que é da autoria do filho dele, eu acho que é senador, eu acho que Flávio Bolsonaro. Tem o Flávio, tem o Isso, outro, né? Para inserir a advocacia no rol da Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. E também inserir esse direito no artigo 7º da 8.906/94, que é o Estatuto da Advocacia. E eu sempre gosto de ovacionar, eu sempre gosto de dar notoriedade a esse projeto de lei e sempre aplaudir, porque eu entendo que a advocacia precisa disso. Todas as advogadas, todos os advogados. Aí vem aquela questão, mas precisa de porte de arma? Eu acho que, na hora que sair, todos que quiserem, aqueles que quiserem se submeterem ao porte de arma, vão primeiro cumprir todos os requisitos, exigíveis pelo Estatuto do Desarmamento. É teste psiquiátrico, é fazer estande de tiro, é comprar o armamento, é todo um procedimento, é dificílimo. Eu tenho certeza, nem 10% dos advogados, mas aqueles que estão no front, aqueles que militam, a advocacia criminal, o crime é um fenômeno noturno. Vários falam isso. E à noite, nós não temos sol, meu amigo. As coisas acontecem sob o luar. Crime é um fenômeno social. E quem que está ali, sozinho, escoteiro, aquele renegado, é o advogado criminalista. Quantos flagrantes você não fez no início da sua advocacia? Era 3, 4 da semana. Eu não vou em flagrante também hoje. Aprendi com você também. Zanoni, pode pagar 20 mil, 30 mil, eu não vou. Eu vou mandar o Fábio Rodrigues. Isso. Que para mim é um dos melhores do Brasil. Ele é fera. Tá lá comigo. Eu vou mandar o Newton. Mas eu, Zanoni, não vou. No outro dia, talvez até na custódia eu posso ir e também não quero. Sim. Não quero. Eu gosto de trabalhar o processo. É de pegar o processo, sentar, estudar a estratégia, estudar o caso, ler sobre aquilo,
pensar Não, e ali, você tanto que é preparar a engraçado isso, né, inquirição, gente? interrogatório. Eu escuto Sarone falar isso há anos, né? E eu pensava lá, né, há 5 anos, 6 anos atrás, eu falava assim, não, um dia também vou ser assim. E aí você vê, com persistência, hoje em dia, eu também consigo ser, né, equiparado um pouco, né, com o professor Sarone. Então, eu também deixei de ir até a delegacia, acompanhar flagrante, fazer custódia. E, assim, eu acho legal disso, sabe o quê? Justamente o que você falou, para dar oportunidade a quem está chegando, né? Então, para os jovens advogados, para as advogadas, também advogados que trabalham comigo, além de eu estar delegando essa função e eles fazendo, né, com êxito ali, eu consigo também o que dar oportunidade de trabalho para eles. Então, eu acho muito legal isso aí, entendeu? São duas coisas, né? Primeiro que a gente fica mais tranquilo para curtir a família, curtir uma viagem, curtir a nossa vida. E segundo também que é uma forma que eu tenho de retribuir eles, dando oportunidade e até mesmo eles poder receber honorários a mais aí dentro do salário, entendeu? Então, isso é legal também. Pois é. Eu aprendi com você. Você acabou de me falar aqui agora sobre, olha a importância disso, essa criminalização. Quando aconteceu esse caso, eu lembro que depois que nós conseguimos a absolvição do Adélio, o GAECO ficou 1 ano na porta do meu escritório. Eu lembro. Eu tive um problema sério com a computação lá tal, e a gente foi descobrir depois. E eu falei, olha, eu não tenho teto de vidro. Eu lembro que a Polícia Federal entrou no meu hotel, apreendeu o DVR lá do meu hotel, o meu smartphone foi apreendido. Eu falei na Rede Globo, falei no Estado de São Paulo, eu falei para vários órgãos de imprensa. Eu não tenho receio algum. Podem vasculhar a minha vida. Minha vida é um livro aberto. Podem olhar tudo. Vão verificar, na verdade, que a minha vida, né, é muito ativa, muito tá? ativa, E intensa, é uma vida né? boa. Vida boa. É uma vida boa. A vida de bruxo. Invejável. É. Mas não tem nada de errado. Eu tiro nota fiscal de tudo e eu falo, já que é dica para os jovens advogados, abra a sua empresa de advocacia e tudo que entrar, até porque você vai pagar um pouquinho só de imposto, a alíquota é baixa, né? faça o contrato de honorários, vincule CPF do seu cliente, vincule o processo e tire a respectiva nota fiscal. Depois pague o simples. Tá? Pois é, prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Depois você não vai ficar ali, tá? Tendo problema como, fulano, advogado, tá lavando dinheiro para tal organização, tá? Tal advogada tá sonegando, tal advogada está praticando a Lei 8.137/90, um crime contra a ordem tributária e vários outros delitos. Isso para não se falar muitas vezes em quê? Em falsidade ideológica, falsidade pesado, né? A material. 12.850, né? Se vier a 12.850, eu ia entrar na Essa daí já arrebenta, né? Eu ia entrar na Orcrim. Essa é preventiva na certa. Mas a cereja de bolo da 12.850, Glauber, veja, é que... E aí vai uma certa crítica para um criminalista que ele esteve lá como ministro da Justiça. Eu adoro, sabe? Gosto da oratória dele, gosto das colocações. Mas ele era ministro da Justiça, da Dilma, e ele teve a chance de verificar que ali naquele parágrafo que diz quem de qualquer modo embaraçar, né, investigação criminal, aquilo ali era crime para advogado. Quer ver outra coisa? Agora, na cadeia de custódia, a Lei 13.964 de 2019 entrou em vigor em 2020, nós tivemos uma alteração atinente à cadeia de custódia da prova. E lá, quanto à perinecroscopia, pode pegar o 158, no C, parágrafo 2º, você vai verificar que quantas vezes, Glauber, lá atrás, o cliente me ligava, eu tenho esse 999841220 há mais de 30 anos. Era aquele Motorola PT550, com aquele tijolão com aquela bateria azul que era maior do que... na época, as operadoras eram apenas Telemix celular. E você era dono da linha. Isso. E era o analógico, não era o digital. Pois é. O sujeito ligava e a pessoa me ligava, eu pagava a ligação. E tinha, a concorrente da Telemix celular era a Maxitel, não tinha a TIM ainda não, você lembra? Olha que legal. Maxitel e Telemix celular, eu lembro dessa época. Pois é. Então veja, nessa época, quando ocorreu que eu estava no início da advocacia,
Eu morava no escritório. Eu amava a advocacia. Eu me lembro que quando a minha advocacia começou a decolar, falar um pouco aqui da vida pessoal, Sim. eu estava num relacionamento e poucas vezes na vida eu pensei em casar. Mas a minha advocacia estava, sabe, estava numa ascendente, e eu fui colocado na parede. E aí? Eu acabei elegendo ela, a advocacia. Porque a advocacia, eu sempre falo que ela é uma amante sedenta, ela é egoísta, ela vai te sugar. Mas o Nietzsche fala isso, a Bíblia fala isso, que se você olha muito para um abismo, chega um momento que o abismo olha para você. E se você se dedica à advocacia, vai ter um momento que ela vai olhar de volta e ela vai cuidar de você. Ela vai te proteger, ela vai te dar tudo que você sempre sonhou. Se você tiver persistência, metodologia, disciplina, humildade, simplicidade. Se você deixar jactância, orgulho, arrogância, prepotência, sabe, soberba de lado. Como diz, né, o Francesco Carnelucci, lá nas Misérias do Processo Penal, a advocacia está sob o signo da humildade. O nosso lugar é lá no primeiro degrau, no mais baixo degrau, ao lado, tentando resgatar aquele que está jogado à sarjeta. Aquele que é o lixo da sociedade, aquele que está sendo apedrejado. Lembra da Maria Madalena? Sim. É aquilo ali. É aquilo ali. Esse é o nosso lugar. Tomar cuidado, que eu vi esses dias agora que soltou um vídeo aí e o desembargador chamou a atenção do advogado e falou que ele não sabe de tanta filosofia assim, porque se fosse para ele ser filósofo, que ele tinha que escrever alguns livros, teoria, e não tá ali no momento da sustentação oral de forma filosófica, entendeu? Teve isso agora recente. Saiu um vídeo sobre isso, entendeu? Então tomar muito cuidado também hoje em dia, né? Tanto petição quanto sustentação oral, para não ser chamada a atenção de filosofar demais, porque eles estão meio que sem paciência. Mas na prática, falando na prática, né? É sempre bom estudar e ter o conhecimento, mas não levar isso na prática. Olha que bom. Você concorda comigo? Olha que coisa interessante aqui nesse podcast. Isso requer uma outra estratégia. Qual? Lugar de fala. Eu sou um homem do júri. Sim. O júri, você muitas vezes usa de um poema para fechar ali vamos colocar aqui no desfecho. Inclusive, o Zanon gosta muito de falar isso, ele sempre fala isso. Não é simplesmente a ampla defesa, é a plenitude da defesa. Sabe o ocaso? É diferente, né? Sabe o epílogo, sabe aquele final? Muitas vezes você termina o júri ali com uma oração, termina o júri com uma frase de impacto, uma frase de efeito, uma passagem bíblica. E uma passagem que retrate as circunstâncias fáticas, a tragédia, aquela desdita que se abateu sobre as personagens daquela tragédia. Eu sempre falo, não há final feliz no tribunal do júri, não há. Tribunal das lágrimas, né? Da tragédia, da desgraça humana. Sabe, Nelson alguém Rodrigues? Vai chorando, sim? Sempre, porque ou tem alguém comendo capim pela raiz. Tem gente ali que está enterrado, está morto, que faleceu, não é? Que morreu. Mas o júri também julga tentativa de homicídio. Pois é, a pessoa ostenta ali o quê? Uma lesão na face, perdeu um sentido, um membro, uma função, teve uma debilidade permanente, teve ali um aborto, um parto prematuro, um trauma de várias ordens, traumas inúmeros, psicológicos, financeiros, morais. Então, sempre há alguém perdendo. E outra, só de ser processado já é uma grande punição. Nós temos aí medidas, um monitoramento eletrônico, uma tornozeleira, uma fiança. Pois é, o sujeito ele está com um recolhimento noturno, uma prisão provisória, uma prisão preventiva, um próprio flagrante delito, uma notícia veiculada na imprensa, porque uma mera conjectura, uma hipótese acusatória. Eu estou agora nesse caso do Jairinho, eu vejo aí várias perícias
pelo mesmo médico, cada perícia diferente da outra. Cada perícia. E eu lembro que, acho que a partir da 4ª perícia, o médico legista, ele diz lá, é possível que tal lesão tenha sido praticada por uma ação contundente, tipo uma unhada, um soco. É possível. Pois é. Sabe o que a imprensa colocou? Vários órgãos de imprensa, que a polícia já descartava o acidente. Um acidente, ou talvez até uma espécie culposa, e partia ali para o crime doloso. Houve ali um assassinato por espancamento, aquela coisa toda. Ou seja, a imprensa julgou. Eu te falo, isso é o verdadeiro assassinato de reputações, de decoros, de dignidades, de seres humanos. Isso é pegar a Constituição Federal e rasgá-la. Portanto, Glauber, nós, advogados, Isso é muito bem retratado na música do Racionais, advogados. que chama O Homem na Estrada, sabe? Que Pois é. já teve até injúria, né, do advogado cantar essa música aí pro Conselho de Sentença, sabe? Um Homem na Estrada, pra quem gosta aí, depois escuta essa música, Um Homem na Estrada. Eu gosto. Eu gosto e sei. De Racionais, Quando ele fala que a justiça criminal é implacável, tira a sua dignidade, dinheiro e moral. Família e moral. Tira tudo, ou seja, e mesmo longe... Só pela persecução penal, a justiça criminal já faz isso com você. Você vai perder tudo. Vai perder seu emprego, vai perder sua moral, vai perder sua família, vai perder sua mulher, vai perder tudo. Então, pois é. Sem condenação. Não tô nem falando de condenação, não. Pois é. A gente estava falando justamente do poema, a gente estava falando da filosofia que o desembargador, eu vi isso daí. Você o desembargador viu, né? chamou a atenção do advogado. Foi agora recente. Mas eu estou falando aqui para quem é sim, do júri. Sim, mas só dando uma dica, vai tomar cuidado para quem tiver é o lugar no de júri, fala. Beleza. Agora, na sustentação, 10 minutos ali, é o lugar de fala. Lugar de Porque fala. Errar, todo mundo erra. Sim. Todo mundo erra. Eu lembro que teve uma certa feita aí, algumas sustentações orais, em que o sujeito trocou o Pequeno Príncipe por Maquiavel. O príncipe pelo Pequeno Príncipe. Pois né? é. Tá, isso acontece. Acabou com Mas o ministro não passou ao largo. E ele não colocou pano, pelo contrário. Sim, ele detonou, até porque ele inflamou aquilo ali. Meios, mas só que isso também não está na obra de Maquiavel, né? Isso daí é o que as pessoas imaginam que Maquiavel tenha, né? Explicado no livro dele, mas também no livro não está isso. Entendeu? O problema parece ali que ele usou... o Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe. Mas, pois é. Tem que tomar cuidado. Você tem, você tem que preparar isso. a sustentação, você tem que ver o seu lugar de fala. De Exemplo, diante da desgraça, diante da tragédia envolvida, no caso do júri, quer ver uma coisa? Se você for lá no Mateus, no Sermão da Montanha, tem lá as bem-aventuranças. Se você olhar o Sermão da Montanha, você vai verificar que tem passagem para tudo. Para tudo. Para aqueles que são perseguidos por causa da justiça, para os mansos, para tudo, para tudo. Eu te pergunto, isso não cabe? Você acha mesmo que um jurado, uma jurada, vai achar aquilo ali desnecessário, despiciando? É claro que você não vai ficar pregando igual um pastor, igual um bispo, um padre, orando ali no ouvido do jurado, absolutamente. Mas trazer uma passagem bíblica, um refrigério que está na lei maior, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e que contextualize aquela tragédia, aqueles fatos, e fatos que os jurados vão julgar na sequência, imediatamente a sua fala. Por quê? Porque, primeiro, a defesa fala por último. E logo depois da defesa tem a explicação dos quesitos, que é coisa bem efêmera. É até uma carta na manga para... O jurado vai julgar o quesito. Não, e também na tréplica, né? Quando não tiver tanta coisa assim, deixa alguma coisa para, vamos dizer assim, encher uma linguicinha no final ali com a passagem bíblica, se não tiver muita coisa. É o famoso apelar, né? Tem advogado que costuma fazer isso, entendeu? É uma estratégia também. Eu acredito, Glauber, tudo depende do contexto. Quer ver um exemplo? O júri é técnico.
a matéria, a discussão é técnica, por exemplo, é medicina, a matéria ali é engenharia, é matemática, tem isso no júri, Sim. tem um júri, o caso envolve, exemplo, uma batida de carro, uma frenagem, vários Principalmente quando envolve perícia, engenheiros, né? não houve manutenção no carro, o caminhão perdeu o controle, perdeu o freio e passou por cima de um ônibus escolar, estava cheio de crianças. Olha o caso que eu estou aqui a elucubrar. Pois é uma conjectura, é uma hipótese. Vai causar um clamor social enorme. Mas se você se debruçar ali sobre a empresa, o engenheiro da montadora veio aqui, o engenheiro do fabricante do pneu veio e depôs isso. Toda matéria que envolve a discussão fática, ela é uma matéria técnica? Não tem muito lugar para emoção. Agora, há casos em que você vai atrás de quê? De comiseração, de piedade, de clemência. Aqui cabe uma emoção, aqui cabe uma paixão. Muitas vezes a emoção é um estado agudo, a paixão ela é crônica. Você conseguir retratar isso para o jurado, aquilo ali acabou, acabou. Você tira definitivamente o jurado da sintonia com o órgão acusatório. E pode ter assistência, não importa. Ele vai comprar, ele vai olhar para aquela situação e se ele tiver a capacidade de praticar empatia, de se colocar naquela situação, ele vislumbrando, quando o jurado, ele chega em determinado momento e fala assim, ele faz, sabe, uma autoanálise e também uma certa transferência. Qualquer um aqui que estivesse naquela situação agiria dessa forma. Como foi que o réu agiu? E de experiência própria, para quem for fazer isso, tomar bastante cuidado, a não sabe disso, com certeza, no momento que você estiver ali convencendo o jurado com essa estratégia, o promotor vai querer fazer alguma coisa e vai tirar sua atenção. Isso é certo. Mas é uma interferência, sabe? Mas aí, aí não pode deixar o quê? Emocionar. Tem que continuar. Se você está vendo que está dando certo, todo mundo acompanha ali seu raciocínio, você está conseguindo comover o conselho de sentença, continua ali batendo. Porque se você para e deixa uma interferência acontecer, depois o conselho de sentença perde o raciocínio. Mas nós estamos falando aqui, isso já é a parte. Então, a parte, primeira coisa, artigo 497, inciso 12. É o último artigo da liturgia procedimental do Tribunal do Júri. Começa no 406, vai até o 497. E são ali 12 artigos. No 12º está falando que o juiz regulará os apartes. O aparte, ele é do júri. Há a parte silencioso, não é? Sim. Há a parte gesticular, há aqueles apartes procrastinatórios, mas há apartes coléricos, sabe, irascíveis, onde se o juiz não tiver um malhete pesado, porque o juiz tem poder de polícia, está no 497, inciso 1, e a polícia está à disposição dele no plenário, inciso 2. Então a autoridade ali é o juiz presidente. Quando um promotor de justiça, quando um advogado de defesa, quando um assistente de acusação usa de um aparte colérico e nesse aparte ali é um campo dialético. Nós temos uma tese acusatória, uma antítese defensiva, sempre buscando a síntese que é o veredito do jurado, verdadeiramente dito, é a resposta, é o suprassumo, vem do jurado e da jurada. Então, dessa dialeticidade que é natural do tribunal do júri, daquele campo de ideias, de palavras, não é? É uma verborragia, mas uma verborragia inteligente. Quando nós largamos os fatos, entra aqui a nossa escola. Sim, isso. São várias escolas que nós temos no Brasil. Eu acho que aquele argumento ad hominem, nós tivemos... A gente sabe que há vários promotores, vários advogados que estudam os seus oponentes, estuda o seu ex-adversus. A famosa teoria dos jogos, né? Sim, você tem que saber o comportamento do seu adversário. Quem é quem? Né? Quem é o juiz? E tanto o momento certo de atacar e de recuar também, né?
Por quê? Muitas vezes você chega no plenário, o juiz que está lá não é um juiz democrático, não é um juiz garantista, não é um juiz equidistante. Eu não vou falar de neutralidade, que é quase que difícil. Todo mundo entra num plenário de júri com dissonância cognitiva. Qualquer juiz, eu não vou falar nem de promotor, porque ele é acusação. Sim. Mas eu vou falar do juiz, porque o juiz está no fiel, ele não está nos pratos da balança. Agora, a vantagem, né, do juiz de garantias. Lembrando aqui para o pessoal que está aí no YouTube, o pessoal que está no Instagram, o Pretório Celso se debruçou agora sobre o juízo, o juiz de garantias, e deixou vivo o artigo 156, aquele inciso 1, o juiz pode ir atrás da prova em casos especiais, não falou o que é isso, deixou vivo o 385, não falou nada, mesmo o promotor pedindo absolvição, o procurador da República pedindo absolvição, o assistente de acusação pedindo absolvição, a defesa pedindo absolvição, um juiz, e é a pergunta que a gente faz, o juiz poderia ainda, porque está em vigor, condenar? Juiz é peritus peritorum, Sim. Ele dá a perícia, ele dá a prova, o valor que ele quiser, princípio da persuasão racional. Agora, você chega no plenário do júri, muitas vezes, você verifica que o juiz foi o juiz que decretou a prisão preventiva, foi o juiz que decretou a busca e apreensão, quebrou o sigilo telefônico, o sigilo telemático, o sigilo fiscal, o sigilo bancário. Foi esse mesmo juiz que determinou a juntada das herbes, expediu ofício para vários órgãos, não é? Tudo que o Ministério Público pediu, ele deferiu. Ele teve acesso à prova ilícita. O processo tinha uma prova ilícita direta ou uma prova ilícita derivada, aquela teoria do fruto da árvore envenenada, né? Fruit of the poisonous tree. Ele teve acesso. O Supremo acabou de julgar inconstitucional o parágrafo 5º do artigo 157 que o pacote anticrime trouxe, a 13.964 de 2019. Ou seja, o juiz que tocou na prova ilícita, que viu a prova ilícita, uma prova colhida sob tortura, uma prova colhida de forma irregular, ilegal, ele continua competente para julgar. Eu sou contra, eu acho que o Brasil precisa de anos de democracia para amadurecer, mas está avançando. Mas está avançando. Ou seria também, né, o desentranhamento, né, daquela parte do inquérito, desentranhar ela, continuar o mesmo juiz, mas desde que desentranhe. Mas ele continua, tudo. e ele continua. Aí que mas tá. se desentranhar e ele continuar, fica até mais... Ok, mas aí que vem a situação. Seria então, o juiz de garantias. Ele teve acesso a uma confissão obtida mediante tortura. Certo. Ele teve acesso a uma confissão que foi colhida numa escuta ambiental ilegal, proibida, criminosa. Ele teve acesso a uma confissão através de uma interceptação ilegal, que não cumpriu os requisitos da Lei 9296 de 1996. Pois bem, ele sabe daquela prova, ele sabe do resultado daquela prova, ele sabe o que tem ali. Eu pergunto, a prova vai ser desentranhada, mas a mentalidade dele continua ali. Tudo que vier no sentido de refutar o que ele já sabe e ele soube através de uma prova ilícita, vai criar nele o quê? Um desconforto cognitivo, um desconforto mental. Isso a psicologia explica. Precisaríamos aqui de um novo juiz. Mas, pois é, o Supremo teve a chance e deixou vivo. Eu não sei o que aconteceu, né? Não sei porquê, mas o parágrafo 5º, tá? Eu não sei o que passou na cabeça dos ministros. O que eles colocaram em cada um no seu respectivo e respeitável voto, eu li. Mas, meu irmão, eu não sei, porque não tem como você afastar. O cara chega para você e fala, eu fiz isso, fiz aquilo. Tá provado, tem gravação, tem tudo.
mas a prova foi colhida de maneira ilícita. Botaram câmeras no interior da casa dele, sem autorização judicial. E ali ele confessou, o sujeito é o autor, e ele confessou. Se isso chega para um juiz, sabe, a mentalidade dele, ele tem uma ética interna. Sim. Ele tem, sabe aquela questão de moral e ética? Todo mundo tem um chip disso. Na hora que tirar aquilo do consciente, ele fica assim, poxa, como é que eu vou fazer para punir esse culpado? Porque esse sujeito é culpado, só que a prova que prova a culpa dele é uma prova ilegal, é uma prova irregular, é uma prova que foi colhida ao arrepio, ao desrespeito, ao menoscabo da lei. Eu não posso, eu tenho que dar um jeito. Tá percebendo? E aí o cara começa a forçar. Você chega na audiência, você chega numa audiência, o que você encontra ali não é um juiz, é um outro promotor, é um outro procurador da República. Por quê? Porque ele está padecendo a uma anomalia psíquica com aquele magistrado, qual seja, dissonância cognitiva. Tudo que ele fizer doravante está enviesado, com um viés, não um viés. Ônus da prova, artigo 156. O ônus da prova cabe a quem alega, não é verdade? Sim. Pois é, o ônus da prova cabe a quem alega. Então, num processo penal, o juiz deveria trabalhar através do viés do quê? Da comprovação. O ônus da prova não é de quem alega? Então, o senhor falou que aconteceu isso, doutor? Prova. Prova de maneira cabal, completa, sabe? Irrefutável, inexorável, indefectível. Prove, prove, prove. Tá? De maneira solar, de maneira patente, transparente, fulgente, que aconteceu o crime, vamos trabalhar aqui com crime material, sim, onde o legislador, no tipo penal, ele descreve uma conduta e, consequentemente, para efeito de consumação, um resultado. Para que esse crime, esse delito, ele esteja na modalidade consumada, nós precisamos desse resultado naturalístico. Pois é, então nós precisamos de materialidade e prova contundente de autoria ou participação, e não uma prova capenga, certinho? Certo. Pois é, isso daí, quando ele coloca as cartas na mesa, no prato da balança, porque ele é o fiel. Ah, foi ele que matou, foi ele que estuprou, foi ele que adulterou, foi ele que roubou. Pois é, prove, doutor promotor de justiça, prove, coloca a prova na mesa aí. Vamos ver se ele é legal, vamos submeter lá ao crivo do contraditório. É uma prova unilateral ou é uma prova bilateral sinalagmática? Pois é, esse é o jogo dialético. Porque se você vai inquirir a testemunha, depois eu vou no cross-examination, no exame em cruz, no exame cruzado, passar a inquirição para outra parte, para que a outra parte possa também sabatinar a sua testemunha, até para que verifiquemos se não é uma testemunha de viveiro, se não é uma testemunha fabricada. Tem testemunha, meu irmão, até de cativeiro. Justamente. E tem. Aí vem a seguinte questão. Isso que está fazendo ali, ele estava trabalhando através do viés de quê? Da comprovação. Quando ele está com dissonância cognitiva, ele está com visão de túnel. Sabe? Fora quando tem ali efeito primazia, efeito halo, mas a visão de túnel. Todas as demais hipóteses, probabilidades, o que é possível, o que é crível, não é? Lembra-se de Sherlock Holmes? Tirando o impossível, todo o resto é provável, não é isso? Pois bem, o juiz deveria trabalhar desse jeito. Qual que é? Viés da comprovação. Não. Se ele tem dissonância cognitiva, tudo o que ele faz é no sentido de confirmar uma hipótese que já está o quê? Que já está pronta, ela está sedimentada, ela está edificada dentro da cognição do magistrado. E toda a sua volição, a partir daí, no processo, como presidente dos autos, como julgador, ele vai se despir, ele vai descer desse lugar tão sublime, tão bonito que é ser equidistante, nem para acusação, nem para defesa, e de maneira imparcial julgar. Julgar como que? Julgar com o quê? Julgar com a prova dos autos, aquela prova colhida sob o crivo do contraditório. Ele fazendo isso, ele vai sim analisar aquela prova, uma prova judicializada, uma prova legal, não é à toa que nós usamos a máxima. O que não está nos autos não está no direito.
No mundo, no direito. Pois é, não está. Então ele vai julgar conforme aquilo. Mas não, Glauber. Ele tem já um conceito formado, pré-formado, por isso que ele tem um pré-conceito. Ele já tem uma ideia firmada, idealizada, ele tem um edifício quanto à autoria, quanto à materialidade, quanto à participação, ele já tem aquilo montado, ele tem todo um projeto, está aqui edificado. Tudo que você trouxer no processo, no sentido de provar que aquilo ali não é verdadeiro, que aquilo ali é uma falácia, de que aquilo ali é um engodo, de que aquilo ali, muitas vezes, é um erro. As pessoas erram. Eu vejo a questão aí é mais tem falsa memória, mais estrutural para não colocar em prática ainda, por exemplo, né? Minas Gerais tem 850 e tantos municípios, né? Seria um pouco difícil ter 2 juízes em comarca pequena, entendeu? Acho que a maior dificuldade, né, já tem aí 5 anos que está, né, tramitando essa questão do juiz de garantia. E até hoje não colocou em prática devido ao grande número de comarca que tem. Você não acha que é isso que está prejudicando mais? Mas passou. Tem um lapso que eles colocaram. Os tribunais vão dar um jeito. Está tendo concurso público aí para a magistratura. Está entrando muita gente boa, muita gente preparada. E eu vou vai mudar e vai melhorar bastante. E vai mudar para melhor. Por quê? Porque quem está aí, o juiz antigo, que teve lá na escola, a escola de juiz, a escola judiciária... Inclusive na época da ditadura militar, né? Eu acho que esses daí, a maioria, quando se não está ali como desembargador, já aposentando, que pegou ali aquele período ali, de 1980 para cá, porque é um tempo, meu irmão, não é? 84, olha, a ditadura acabou em 85, ano que vem é 2000, nós teremos aí 2025, 40 anos do final da ditadura. Poxa, um sujeito está aí até hoje como magistrado. Então, ele está já no final da carreira. Com essa nova geração agora tende a melhorar bastante. Quem está chegando, na escola judicial, ele já está verificando o seguinte, que audiência de custódia é um direito, ele está vendo que tem uma cadeia de custódia. Fácil, para quem está aqui no podcast, para quem está aqui no YouTube, no Instagram, constatar facilmente o que o Zanoni está colocando. Verifique que quando a cadeia de custódia ela cai num juiz que está aí há 20, 30 anos, num desembargador, é uma dificuldade hercúlea, enorme você mostrar para ele que um invólucro ali precisa existir, precisa ter um reconhecimento, uma identificação, uma coleta, sabe? Um acondicionamento adequado, um transporte, uma entrega com o nome de quem está recebendo e na elaboração da perícia em si, quem é que está elaborando, quais foram as sistemáticas, os procedimentos... E olha só... Exemplo, extração de dados. Celebrate. Vou deixar um desafio aqui, tá? Muitas pessoas, né, até comentei isso com você sobre dificuldade no início da advocacia, em ter oportunidade de trabalho, em ter cliente, poder atuar no escritório grande, que tem grandes casos. Aí as pessoas falam assim, Glauber, eu não tenho oportunidade, mas eu te pergunto, você está preparado para enfrentar esse mercado? Inclusive, você que já fez curso lá, né, em Boston, tem curso de cadeia de custódia com certificado gratuito que você pode assistir online. Aí você tem a oportunidade comigo de trabalho. Então, eu te desafio a você fazer esse curso, ter o certificado e a gente botar aqui no escritório. Eu te dou na hora a oportunidade de trabalho. Porque as pessoas hoje em dia, Zanoni, reclamam muito. É igual a questão da inteligência artificial, do chat GPT, de várias outras coisas. Poucos advogados estão preparados para atuar no mercado de trabalho, principalmente em casos assim, sob cadeia de custódia. Mas por quê? Eles não estão preparados para isso. E aí fica querendo oportunidade de emprego. Então, o que está faltando são gente preparadas e qualificadas, entendeu? Ô, Glauber, quando você me falou de dicas, para jovem advocacia, eu começo por isso. Nada de grande se cria de repente. Justamente. Os estoicos, eles tinham essa mentalidade. Nada na sua vida, nada, sabe? Você tem que fazer. Ninguém comete erro pior do que
não fazer nada quando podia, ao menos, fazer um pouco. Igual você falou Então, no seu início, Anon, só cortando estudo. Da tipografia. Você não tinha obrigação de aprender, de fazer e não podia Senão não praticamente tinha errar? estágio. Justamente. Estágio Hoje em era- dia, quer ter oportunidade? Aprenda ChatGPT, aprenda sobre cadeia de custódia, aprenda sobre perícia, cruzamento de herb. Sim. Se você está preparado para isso, você vai conseguir ter oportunidade de mercado de trabalho. Agora, se não tiver, aquele marketing digital que eu fazia lá em 2010, 2011, eu consegui entrar no mercado de trabalho e muita gente entrou, já não basta mais não. Tem que ir muito além disso em questão de preparação para atuar no mercado Sim. de trabalho hoje em dia. Mas, ô Glauber, eu volto até antes. Olha, o Eduardo Coulter, ele tem lá os 10, né? Os 10 mandamentos, traz ali na obra dele os 10 mandamentos do advogado. O primeiro mandamento é estuda. O direito, ele é muito dinâmico. Ele é vivo. E ele vai mudando segundo os nossos costumes, os nossos valores, a nossa cultura. Ele é muito dinâmico, muito. E se o advogado, e como ele tem esse dinamismo e ele muda muito, sabe? Se o advogado, se o profissional de direito, se ele deixa de ler, a cada dia que passa ele se torna menos advogado. Então eu digo para todo mundo sem medo de errar. Estou falando aqui, ó, eu já estou agora quase aposentando como professor universitário. Você comentou ali, né? Na época que estava aula Então, no Pretório, dentre outros, né? Dei aula no Pretório, Orville Carneiro, Isso. Méritos, vários, o Prolabore aqui, o cursinho aqui em BH, vários. Mas eu estou falando da faculdade. Se não ler, não adianta. Se não ler, não adianta. Nada de grande se cria de repente. Nada, absolutamente nada. Tudo é um processo paulatino, é um processo de persistência. É leitura, 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 leitura. E aí o pessoal vem aqui. A primeira obrigação de todo mundo é saber as matérias básicas. Constituição, não é? Sim. O sujeito tem que saber tudo de direito constitucional, ele vai fazer a prova, vai fazer o exame da OAB. Nós temos, não tem o exame da BAR norte-americana, nós temos aqui o exame de ordem. Muita gente critica o ministro Alexandre de Moraes. Ele não sabe... Mas vai lá tentar saber mais de constitucional do que ele sabe, por exemplo, e bater de frente com ele. Tem gente que não sabe consegue. as cláusulas pétreas, os direitos, as garantias fundamentais, que a base, que a dignidade da pessoa humana, não é? É o maior pilar que nós temos aqui. O pessoal não sabe. Agora, você consegue pegar essa matriz, tá? Esse cariz constitucional e pegá-lo e despejá-lo dentro do ordenamento penal e interpretar o ordenamento penal segundo as diretrizes da Constituição Federal? Pois é. Quando a gente fala que um juiz é garantista, é nesse sentido. Então, você pegar um manual de direito penal de vários professores que estão aí, um manual de processo penal, é ir nos clássicos, beber na fonte. Está todo mundo atrás. Bauman que fala do amor líquido, do mundo líquido. Hoje nós temos aí advogados, advogadas, juízes, promotores líquidos, porque o povo está indo atrás de resumo de tudo. Sim. E eu não estou falando que o resumo é errado, não. Certo. Eu leio tudo. Se eu estou no escritório, não tem nada lá, eu pego um resumozinho lá e estou recapitulando. É aquela... Ao invés de eu ler um quadrinho, estou lendo ali um resumo de direito penal. Agora, você consultar um manual de direito penal, um manual de processo penal, isso daí é o básico do básico do básico. Por quê? Porque você tem que ter alicerce. O bambu, ele fica anos ali sem brotar, sem subir. Por quê? Porque ele está fazendo o seu sustentáculo, né? O seu baluarte, o seu castelo, a sua fortaleza, suas raízes, as suas entranhas ali, para que ele possa florescer, vicejar. Isso também acontece no direito. Nada de grande se cria. De repente, o sujeito tem 1 ano, 2 anos de advocacia e está querendo aí ser o bambambam. Bacana, show. A rede social ajuda isso. Ajuda. Todo mundo, da uma hora para outra, vira coach. Mas é preciso estudar. É preciso ter base. Colocar em prática, dominar, ter autoridade. Advocacia, entendeu? Você precisa saber escrever. E português é errado demais. Sim.
sabe? O português da advocacia, ele é muito errado. E nós precisamos corrigir isso. Você precisa fazer um cursinho de português. Português eu vejo aí, ó, acórdão com erro de português, petição com erro de português. Eu erro português, porque português é difícil. Agora, nós precisamos saber escrever bem, pelo menos o razoável, e precisamos saber falar bem. Porque você faz sustentação oral num Tribunal Regional Federal, num Supremo Tribunal Federal, num STJ, num TJ, você faz um tribunal do júri. Hoje você está fazendo uma audiência criminal, mesmo que online, se você pegar o procedimento das alegações finais hoje, a regra é que as alegações sejam o quê? Orais. Advogado e advogado não vão Treme de medo. Quando o magistrado pede fazer oral, acha que é coisa de outro mundo, sendo que a regra é essa. A regra é ser oral. A exceção é o quê? O memorial escrito. Nós temos que fazer ali o quê? Alegações orais. Pois bem, você está lendo um romance? Você está lendo todo dia um pouco? Você usa o dicionário de antônimo, dicionário de sinônimo? Quando você está lendo uma obra, você para ali do lado e começa a anotar as palavras que você não entendeu, e aí depois busca o significado, o antônimo, o sinônimo daquela palavra. O que você está fazendo com isso? Isso é um exercício muito prático e muito salutar. Sabe por quê? Porque você está aumentando o seu repertório. É idêntico à questão de musculação, de malhar. As pessoas têm tempo, dedica à academia, gasta com suplemento, quer ter um corpo em forma, mas está esquecendo talvez de malhar o cérebro, né? E é justamente com leitura, justamente com videoaulas, igual agora com a tecnologia, que você consegue malhar seu cérebro. Então, o que está faltando às pessoas também é malhar cérebro, não é isso? Sim, sim. E tomar cuidado aí com esse monte. Aí eu não vou entrar muito nessa questão, porque nós temos psiquiatras, psicólogos, mas o que eu estou verificando é que as pessoas hoje só estão dormindo à base de benzodiazepínicos. Sabe? Sim. Hoje eu atendi um cliente, eu estava conversando com ele sobre tentativa de homicídio, e aí veio a questão, ele falou, eu estou muito ansioso, estou tomando isso, tal, e está tomando um estabilizador de humor. Eu falei, poxa, você tomava isso antes, tal? Eu também já tomei, mas, pelo contrário, passei para ele o ginseng panax, o magnésio treonato, várias coisas para turbinar o cérebro. Eu falei com ele, pessoal, hoje qualquer coisa, Ritalina, Venvance, não estou criticando. Não. Até porque, quando eu vou fazer a atividade esportiva, eu tomo Venvance, sabe? Não é ruim. Vários alunos, concurseiros, alunos meus, que vão fazer concurso para a polícia, que vão fazer concurso para isso, para aquilo, e ficam aí estudando 8, 10 horas, usam essas substâncias que têm o condão de estimular o sistema nervoso central. Mas depois, para dormir, só numa base para dormir, usam aquilo que vai o quê? Acalmar, neutralizar ali o sistema nervoso. Agora, esse looping, pira, né? Isso vai chegar um momento que o corpo vai cobrar. É uma bomba relógio. Então o conselho que eu tenho para todo mundo é o seguinte: tenha um pouco de paciência, mas tenha persistência. Tá? A persistência vence tudo. Você tem que acreditar e amar o que você gosta. Isso que eu ia falar, né? Dentro aí da sua expertise, né? Eu sei que é uma referência aí nacional, sul-americana, vamos dizer assim, em tribunal do júri, né? Inclusive tem aí a confraria criminal, que eu super indico, todo mundo que pergunta eu falo, né? Vai ter em outubro, hein? Vai ter em outubro, né? Confraria mesmo, 50 anos de júri do grande, quiçá o maior do Brasil, Américo Leal. O homem que, eu vou te falar, no júri, foi ele que inaugurou a advocacia colaborativa. Essa questão de, o advogado do Sul está convidando um advogado do Nordeste para fazer júri aqui no Sul. O advogado aqui do Sudeste, aqui de Minas Gerais, está trazendo um advogado do Mato Grosso. Quem começou com isso no Brasil foi Américo Leal. Então, gente, né, dentro aí do que o Zanoni é totalmente referência, eu aprendo muito com ele, para entrar na advocacia criminal, para entrar no júri,
Primeira coisa aí é o quê? Tá bem preparado, com muito conhecimento, dedicação ao máximo para o quê? Para estar preparado, tá? Por quê? A condenação é alta, o desafio é grande, então você tem que estar preparado. E depois é ter a questão da dedicação e a persistência, porque não é da noite para o dia, né, Zanoni? Então, primeira coisa, preparação. Depois, dedicação. Depois, persistência, porque o caminho vai ser longo. Mas quando consegue também, e aí que a gente vai entrar nesse tema aqui agora, o sucesso na advocacia, que já aconteceu com nossa amiga aqui várias vezes, né? O tanto que é prazeroso e o tanto, né, igual você disse, que a advocacia retribui pra gente também. A gente olha pra advocacia, depois ela olha pra gente. E como que é, Zanoni? Explica pro pessoal um pouquinho, ser um advogado de sucesso a nível nacional, ser uma referência, atuar em grandes casos midiáticos, de repercussão e fazer o melhor para o cliente. Como que você, quando isso aí aconteceu na sua vida, como que você lidou com isso daí e como que você se sentiu naquela época? Conta pra gente aí sobre essa questão do sucesso na advocacia, principalmente sobre o sucesso no Tribunal do Júri. O suor. Suor. Como eu falei, no começo eu cheguei a morar no escritório de advocacia. E eu praticamente casei com a profissão. Eu gosto do que faço. Chegou um momento que o meu escritório tinha 17 advogados trabalhando para mim. E você gerir e administrar... Gestão, é difícil também, delegar. Não, tinha 17 advogados, Glauber, uns 10 estagiários, tinha cozinheira, tinha secretária. O escritório tinha ali mais de 30 pessoas. Chegou um momento que eu cheguei a pirar quase. E dando aula no Brasil inteiro. Eu gosto muito de fazer essa brincadeira, porque hoje com a rede social, pós-Covid... Eu lembro que no Covid a gente fazia muita live, você lembra? Churrasco, pizza, live. 4, 5 lives por dia. Por dia. Eu brinco, Fabiano, e eu lembro que muita gente criticava. Terminava uma, já começava a outra, muita gente criticava, os blogueiros, aquela coisa toda. E hoje em dia todo mundo faz, né? E hoje todo mundo faz. Tem essa questão aí de você palestrar nos lugares. Mas esses dias atrás, não tem muito tempo, eu estava conversando com uma pessoa. E eu falando, você está vendo aí, ó, o pessoal vibra, tá feliz. Pois é, a gente está fazendo isso há 25 anos. Eu lembro que o Adilson Rocha, que foi quem me colocou na Escola Superior de Advocacia, aqui em Minas Gerais. Eu não sei se... Eu viajei com o Raimundinho várias vezes, já palestrei, o Marcelo Leonardo também, mas na gestão do Raimundinho, o Adilson Rocha, ele me delegou muito, mas muito, muito. Eu viajei Minas Gerais inteira, e o nosso estado tem a maior malha rodoviária, sabe? Então, subseção por subseção, subseção por subseção, não tinha internet, então o carro pegava a gente e ia lá para quê? Para que palestrássemos para os advogados de determinadas cercanias, os advogados e advogadas. Então, nada se cria de repente. Eu me lembro que o Serrão é um grande advogado que faleceu no Covid, de Belém do Pará, um grande tribuno do júri, admirava sobremaneira o Américo Leal, e conversando com o Serrão numa palestra que nós tivemos pela Abracrim, lá no Mato Grosso, acho que foi 2018, 2017, não tem muito tempo, ele falou isso para mim, ele reconheceu. Então, ô Glauber, eu acho que, primeira coisa, é estudar, é ter base. E é um processo paulatino, é ler, ler, ler. É criar o hábito da leitura. Quer ver um exemplo? Namorada minha, quer ver uma coisa que eu observo muito em namorada? Pessoa que eu me relaciono, e eu sempre olhei isso. Se a pessoa lê. Esses dias atrás eu estava com a minha namorada, agora, na Bahia. A gente estava num resort lá no Arraial da Ajuda e fomos pegar um sol. De repente, ela está lá de biquíni pegando o sol, ela me abre um livro do Nietzsche. Eu não falei nada, mas aquilo ali, sabe, eu já tinha visto ela lendo várias vezes. Bem complexa, né? Várias vezes. Outros livros. É foda. Aquilo ali, pelo menos, me apraz. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto disso.
Gosto. E eu já falei isso com várias pessoas. O Fabiano, certa feita, ele recebeu umas críticas e passaram essas críticas, tudo recalque, tudo ciúmes, quanto uma causa que nós absolvemos no júri. Acho que essa causa foi 2019. E ele veio conversando comigo, eu falei, meu irmão, relaxe, só continue fazendo o que você está fazendo. Você levanta às 5 horas da manhã, você já viu que ele malha todo dia, não é? E depois ele vai o quê? Assistir palestra. Eu levanto todo dia e vou para uma padaria em frente ao flat que eu moro. Podem olhar lá que todo dia eu boto lá um café com leite, um pão de queijo, um pão com ovo, adoro pão com ovo, e coloco lá bom dia, aquele negócio. Mas sempre tem um livro do lado. Sabe quantas horas eu fico na padaria? 2 horas. 2 horas. E a 1 hora ali olhando o celular, 1 hora lendo, tem vezes que eu fico às 2 horas lendo, mas todo dia eu leio. Você não chega... Você me faz do hábito, né? Pois é, você cria esse hábito. Sim. Ah, Zanoni, você está lendo romance. Eu amo romance. E na hora, você fala, pá, mas romance, o que isso tem a ver do direito? Entra dentro do júri. Tem hora que você só vai falar sobre o quê? Sobre cobiça, não é verdade? Sim. Sobre ganância, sobre inveja, sobre sonhos, felicidade, até sobre tragédia, sobre amores, amores, né? piedade. Nas qualificadoras, né? É muito bom entender de romance. Quer ver um exemplo? Perdão. Você, rapaz, conversar e fazer as pessoas entenderem, sabe, a real dimensão do perdão. O que o perdão é capaz de fazer na vida das pessoas. Quando você mostra isso para o jurado, quantas vezes eu já fiz o júri? A mãe da vítima me abraçou em lágrimas depois, o pai da vítima, reconhecendo ali que, tipo assim, foi uma tragédia, que aquele ente querido se colocou naquela situação, que qualquer outra pessoa, na situação, na circunstância vivenciada pelo meu cliente, a pessoa que eu estava a defender, agiria justamente da mesma forma, é a chamada inexigibilidade de conduta diversa, que é uma dirimente, que é uma excludente de culpabilidade. Isso aconteceu. Teve um caso muito emblemático na minha carreira, que é o caso do Furabundas. Foi retratado pelo programa Linha Direta da Rede Globo. Eu fui muito perseguido por mais de 10 anos. Eu lembro que no último júri, logo depois, eu tive com o pai, em prantos. Ele me abraçou e falou, eu entendo a sua função. Então, primeira coisa, Glauber, para quem quer ter sucesso, porque... Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o recipiente da caneca da confraria, o recipiente da caneca do pó de paiva. Mas não interessa o recipiente, o que interessa é o conteúdo. Justamente. Você aí, ó, toda linda, maravilhosa, tá com essa roupa maravilhosa, chega com um carro, né, vultoso, uma BMW, tem um escritório maravilhoso. O cliente chega ali, atrás de você tem uma biblioteca, está cheia de livros. Agora, aqui dentro, no fosfato, o que você tem para entregar? Não é só a casca. A gente quer ver o conteúdo, sabe? Há uma indumentária, há um personagem que você vende para todo mundo. E a internet faz isso, o Instagram faz isso. Agora, na hora que a pessoa abre a boca, a pessoa não tem nada para passar. A gente chega no júri aí e verifica o quão rasa é a determinada profissional, quão raso é determinado... Por quê? Porque não tem conteúdo, não tem profundidade, não tem verticalidade, Glauber. Sabe, assim como eu, né? Quando eu posto, consultoria água, com horário... Fala, povo, é a água. Consultoria com horário marcado. Mas poderia ser uísque, não poderia? Consultoria com horário marcado, né? Eu sempre coloco assim, não é? Eu fico até brincando, né? Mas por quê? Porque eu tenho o prazer de receber o cliente aqui no meu escritório e ter aquela persuasão, aquele momento de conquista em fazer ele assinar o contrato de honorários. Porque é aquele momento ali que eu consigo expressar o meu conhecimento e de passar uma segurança para ele, onde que vai estar assinando o contrato, ou então a procuração, se for o próprio cliente. Então, eu faço questão de receber o cliente no escritório justamente por isso. Por mais que eu queira tentar transmitir isso através de rede social, não tem jeito. Então, você, como eu, você entende também que, tendo conhecimento, autoridade no assunto, fica muito mais fácil
colocar isso na prática para fechar o contrato de honorários. Porque se a pessoa fica só no mundo social, ou então só vivendo de casca, ela não fecha o contrato. Então tá no mundo para quê? Da advocacia. Só para viver de aparência, e o principal mesmo não está fazendo, que é fechar o contrato, atuar no caso, buscando o melhor para o cliente. Então tem muitas pessoas hoje em dia que têm que tomar cuidado com isso, de não querer viver só de aparência, de não querer viver só de casca, mas de colocar em prática, principalmente tendo clientes, entendeu? Pois é, eu também acho. E outra coisa, precisa de tempo, precisa de bagagem. Você acha que hoje, eu vou colocar aqui agora, hoje, o Zanoni, qual que é a leitura que o Zanoni faz do cenário advocatício do Tribunal do Júri? Eu vou te falar que concorre com o meu escritório hoje, uns 5 escritórios no Brasil, uns 6 escritórios. Eu estou falando para assim, Sim. que entrega a qualidade que eu entrego. Se eu cometer, vamos bater aqui, né? Porque o crime doloso contra a vida, qualquer um é passível de matar, de tentar matar. Eu tenho pessoas caríssimas na minha vida. Minha mãe é uma delas. Se alguém atentar contra a minha mãe, o Zanoni vai virar, tá? E vai precisar de um advogado. O Zanoni vai virar um animal, aqueles instintos mais primitivos que eu trago comigo, né? Nos recônditos do meu ser, eles vão emergir, eles vão aflorar. Pois é, eu vou escolher um advogado, uma advogada para me defender, não é? Eu vou te falar, uns 6, 7 escritórios. No Brasil. Agora eu pergunto, você que está aí, se hoje o filho ou a filha do homem mais rico da sua comarca, da sua cidade, se eles precisarem de um advogado, de uma advogada criminalista, eu pergunto, esse milionário industrial, é um homem da siderúrgica, é um homem do campo, é um fazendeiro, do agro, pois bem, ele vai contratar você? Você tem 1 ano de advocacia. Isso daí não interfere, né? Isso não interfere muito, não, porque é o seguinte: tem gente que tem 1, 2, 3 anos de advocacia, mas tem 20 anos como promotor, Sim. tem 20 anos como concurseiro, tá? Como delegada, ou está estudando para concurso há muito tempo. Isso tudo soma, tudo soma. A pessoa está estudando, a pessoa tem base. Mas quem acabou de sair agora da faculdade, vamos colocar aqui o neófito, sabe? O incipiente com S, incipiente com C. Com S é porque ele não tem sapiência, ele ainda não está pronto para tudo. Ele tem que pegar o dativo, ele tem que pegar aqueles desafios mais módicos e, paulatinamente, ele vai aprendendo. E eu já coloco aqui, assista júri. Tem gente, eu conheço um monte de advogados, você também conhece, e eu não vou citar nomes, que não assiste júri de ninguém porque a pessoa acha que já está lá. Isso é um erro crasso, sabe por quê? Há uma filosofia que diz que sábio, tá? Inteligente, vamos botar aqui, inteligente é o homem que aprende com o próprio erro. Você precisa aprender com os próprios erros. Mas os erros, as possibilidades de erros são várias. E você é finito. Você não é imortal. Então você não vai conseguir praticar todos os erros para aprender com os mesmos. Pois é. E dizem que é sábio aquele que aprende com os erros dos outros. Eu assisto o júri. Glauber já me viu várias vezes ali sentado aqui no plenário, assistindo inclusive o júri seu. E eu assisto o júri de vários alunos, eu sou professor há mais de 25 anos, e dou aula, tenho um curso de cross, tem curso de quesitos agora, tá? Sexta-feira, eu e o professor Fábio Rodrigues, São Paulo. São Paulo. Sexta, sábado e domingo. Já fiz, elogiou demais. O pessoal do júri tem que saber tudo sobre quesitos. Então, eu sento ali, por quê? Porque eu quero ver o erro. O acerto não, dificilmente, como professor, e eu estudo muito, e eu gosto, eu já estudei demais. Você vai verificar aqui o procedimento do júri. Eu sei quase que recitar todos os artigos, e eu gosto de estudar. O pessoal fala, poxa, vocês estão aí no escritório 10 horas da noite, no sábado, você vê lá, eu, Fabinho, o Alex, o Newton, domingo,
A gente monta um quartel-general lá e fica estudando processo. A pessoa, vocês não descansam. Deixa eu falar, a gente não está trabalhando. A gente está se divertindo. Por quê? Porque a gente está fazendo o que ama, está fazendo o que gosta. E quando você faz aquilo que você ama, isso é um ponto acabou. Muito importante também, Zarana. Acabou, Glauber. Essa questão de querer só se rotular, falar, eu sou tribuno, eu sou advogado criminalista, só para mostrar para a família, para o namorado, para o vizinho, para isso, para a sociedade, não adianta, você tem que fazer porque ama, né? Isso aí que você falou é muito importante, porque primeiro você ama o que faz, depois vai ter retorno sobre aquilo. Agora, se você não gosta, não adianta querer ficar insistindo também. Isso tem que tomar muito cuidado com isso também. Além, né, do que eu falei aqui, questão de ter dedicação, persistência, mas não adianta nada você ficar dedicando em coisa que você não gosta. Entendeu? Porque senão você vai estar perdendo tempo. E tempo é algo que você não pode perder na vida, porque dinheiro você recupera. Agora o tempo perdido não recupera mais, não. Isso aí. Então tem que tomar bastante cuidado também. Se você percebeu que você não está satisfeito com o seu trabalho, com o seu estágio, você vai no tribunal do júri, te dá ânsia de vômito, você não tem paciência, você quer preparar para um júri, mas você não quer estudar ali os 25 que estão na lista lá dos jurados. Tem coisa errada, pode sair fora, porque então você está numa profissão, numa atividade que não é para você, não é isso? Então, a pessoa tem que viver. Eu estava conversando com uma advogada, um tempo atrás, sobre desafios. Dificilmente, no plenário hoje, eu vou vislumbrar algo inédito. Exemplo, eu já tive júri, aqui em Contagem mesmo, em que as 5 testemunhas arroladas na contrariedade ao libelo crime acusatório, é o atual 422, saíram presas no final. Saíram presas. Tá? 5. Eu já fiz, já pedi quesitação, apliquei a retenção no plenário para o recross, que existe no Brasil, tem gente que fala que não existe sim no júri, apliquei o parágrafo 4º do 476 e pedi a quesitação de falso testemunho para testemunha do libelo crime acusatório, 422 do Ministério Público. Testemunha saiu presa do tribunal, do júri. Abandono de plenário. Até a última alteração agora do CPP, quanto ao 265, Da multa, né? O abandono de plenário, o abandono do processo, do ato processual, aquela redação do 265, depois que a professora Ada Pellegrini, com a reforma do Código de Processo Penal, que nós tivemos em 2008, por quê? Porque o Código Penal ele é de 1941, entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1942. De 42 até hoje. Só que de 42 até 2008 estava em réis a multa. O que a professora fez? Ela colocou aquilo em salários mínimos e colocou aquele abandono do processo com quantum de 10 a 100 salários mínimos. Pois bem, por força de abandono de plenário, de 2008 até o ano passado, eu estava devendo 1.600.000 e poucos, acho que 1.687.000 de multa de abandono de plenário. Eu acho que eu só perdia no Brasil para um amigo, ex-amigo, porque ele não conversa comigo, porque eu convidei determinado advogado para palestrar na confraria. Uma besteira, ego, mas ele tinha mais, ele devia mais. Mas eu tive o nome protestado, mas muita confusão, confusão. Foi uma vitória, né, da advocacia no ano passado, né? O Sérgio Leonardo tem que ovacionar o nosso presidente Sérgio Leonardo, que ele lutou. E o Rodrigo Pacheco. Também, senador. E acredito que é advogado, né? E o Rodrigo, ele merece o voto da advocacia. Acredito que essa questão, esse projeto do porte de arma para nós, advogados, o Rodrigo Pacheco, ele vai fomentar isso, sabe, junto a seus pares lá no Senado Federal e também seus colegas de banca e até os adversários lá na Câmara dos Deputados, porque é premente. A advocacia precisa do porte de arma. Temos que ter vitória, né? Só pancada não dá, não. Mas eu acredito. Professor Zanoni, 21 horas e 47 minutos.
quase 2 já, hein? Passou rápido, né? É mesmo? Voou o tempo. Teve que liberar ali daqui a pouco o Paulinho, porque tem filho, tem esposa que é brava com ele, dia de terça-feira. E é o seguinte, gente, olha só. Então, hoje foi a nossa aula inaugural do Pode Paiva Criminal. Falamos aqui de vários temas e eu vou estar trazendo aí, no máximo, 5 convidados para estar falando de temas diferentes. Ou seja, se são 5, com certeza o professor Zanoni irá voltar aqui, tá? Talvez esse mês que vem, mas vai voltar porque eu quero manter 5 convidados aqui para ficar falando de temas aleatórios. Então, os próximos, nós vamos falar de um tema específico. Opa, vamos falar desse tema aqui agora? Vamos. Vim aqui falar desse tema, não importa o tempo, o que importa é o conteúdo. Então, professor Zanoni, queria te agradecer aqui, deixar o seu tempo aí, que é muito precioso, ainda mais viajando aí, do jeito que você fica voando aí esse Brasil inteiro aí, né? Indo atrás da bruxinha. Mandar um abraço aí para todo mundo que é estudante de direito, advogado, estagiário, pessoal da confraria criminal, galera que trabalha no escritório do Zanoni, todo mundo que a gente encontra por aí no Brasil inteiro, né? Mandar um grande abraço, mandar para minha mãe também, que toda vez assiste aí o Pode Paiva, meu pai, meus sobrinhos, minha filha, minha irmã, né? Agradecer o Paulinho, que tem essa paciência enorme com a gente aí, nem veio chamar a atenção do tempo, quase 2 horas já, e agradecer principalmente você, professor. Muito obrigado. Você que pode, se quiser motivar as pessoas, pode. Então, essa câmera aqui para você encerrar aí com a chave de ouro. Bom, Glauber, obrigado. Pessoal, e fica aquela dica. O sucesso não ocorre por acaso. Não existe essa sorte por sorte. Não, absolutamente. Sorte é justamente quando que a preparação, e é o que vocês estão fazendo, se atualizando, ou é o que você está fazendo, estudando, tá? Sorte é quando a preparação, o estudo, encontra oportunidade. Oportunidade é a causa. Ela vai surgir, tá? Se você estuda todo dia, se você se capacita, se você vai para cursos, faz um networking, se você usa a rede social, tá? Se você busca conhecimento, parceria, advocacia parcerias, colaborativa. Isso aí. Se você tem um mentor e respeita ele, Isso. segue os passos dele. Se você é administrador de empresa, o sucesso virá, porque você está se preparando. A causa vai aparecer, a causa dos seus sonhos. E hoje tudo é notório, tudo é sediço, tudo é midiático. A imprensa está aí e os casos midiáticos, é matéria de um podcast inteiro nós falarmos aqui de casos fragorosos. Eu participei em vários. Fazer um caso tema Bruno, específico, fazer um tema específico e falar sobre, caso né? Bruno, Isso, caso justamente. Tarcísio Meira, o Furabundas, o Bando da Degola. Goleiro Bruno, né? Pois é, o Vários. Estádio do Galo lá, que é a chacina do Água Branca, o caso que mudou a história da minha advocacia em Contagem. Então, esse podcast vai ser legal. Então, fica essa dica. Tudo que você faz na sua vida hoje define e determina o seu futuro, determina a sua vida amanhã. Cuidado com essa comparação, você ficar olhando as redes sociais e se comparando às pessoas. Não faça isso. Conheça a si mesmo, a si próprio. E se quer realmente fazer uma comparação, compare você com aquilo que você era ontem. Compare-se usando a sua régua. A régua de hoje ela está maior do que a régua de ontem. Ótimo, você cresceu. E você amanhã será melhor do que o eu de hoje, você de hoje. Pois é, isso é crescimento. Isso é crescimento. É um crescimento saudável. Não fique... Sempre vai ter alguém mais bonito do que a gente, sempre vai ter alguém mais alto do que a gente, sempre vai ter alguém mais rico do que a gente. E muitas vezes essas pessoas são infelizes, porque não fazem aquilo que amam. Se você é vocacionado, se você ama o que você faz, jogue-se, envolva-se. O universo, se você não acredita em programação neurolinguística, eu sinto muito. Aprenda isso. Primeiro, o homem que domina os seus pensamentos é dono de si. É aquilo que o William colocava, é você ser, tá? Capitão, tá? Da sua alma, senhor do seu destino. Você tem que ser capitão, você tem que conhecer, sabe? É o oráculo de Delfos.
lá da Grécia, conheça a ti mesmo. Então é todo dia você vencer você. É todo dia você se superar. Ontem você estudou 10 páginas, hoje você vai ler 12, amanhã você vai ler 13. Se não der, volte para as 10. Crie um hábito. Persistência. É aquilo que o cara do McDonald's fala. Nada vence a velha e boa persistência. Talento não vence. Olha, 32 anos de escritório de advocacia, desde estagiário. Entrei, nunca mais saí. Entrei em 92 para 93, nunca mais saí do escritório de advocacia. Eu já vi, isso daí é verdade, eu já vi vários talentosos fracassados. Não, é persistência, é sistemática, tá? E isso é dogma. Isso é dogma. Isso é algo assim, indefectível. Sabe? Não sai a rogo, não sai, tá ali. É uma pedra filosofal. E essa pedra, ela vai sim nortear a sua existência. Estude, procure ser melhor, coloque informação. Kevin Bacon, o grande filósofo, ele já dizia, tá? No século XVI, conhecimento é poder, saber é poder. E hoje, isso é um axioma. Isso está aí, é ontológico. Coloque isso como meta de vida. Pegue o quadro dos seus sonhos, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, aquilo que você idealiza e escreva. Escreva. Conhecimento é poder. Vai chegar um momento que aquela causa famosa, sensacionalista, é o Fantástico, é o Jornal Nacional, é o Datena, todos estarão ali com os holofotes, spots, com as lentes viradas para você. Porque o universo, você pediu isso para o universo, você se preparou. Aí sim você terá sucesso. Sucesso, né? E tem gente que fala que sucesso é você lograr, é você conseguir aquilo que você almeja. Tá? Não é a sorte como algo assim aleatório. Ah, ele teve sorte. Sim, ele se preparou muito, dia e noite, enquanto todo mundo estava indo pro barzinho, estava indo pro rolê, estava indo pro final de ano, estava indo tirar férias, estava assistindo o jogo, ele estava em casa, estudando, ali, ó, no mergulho profundo, se é que me entendem, se preparando. Então, tudo que eu vou encerro aqui esse podcast. Um beijo para todos vocês. Tamo junto. Até o próximo aí. Vou marcar com um tema específico. Obrigado a todos pela audiência, tá? Quem depois for assistir aí, curtir no YouTube, compartilhar. Vai estar também no Spotify. Imagina só, viajando, fazendo alguma atividade física, caminhando, correndo na rua, podendo escutar no Spotify, vai ser bastante legal também. Então, já vamos subir aí para o YouTube e no Spotify para ficar registrado e gravado. E para quando quiser assistir de novo, repetir. Tamo junto, muito obrigado a todos. Tenham uma ótima noite de terça-feira. Fiquem todos com Deus.